Audio Jungle. Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar mais um pouquinho da história de Moisés para vocês. Vocês lembram que na última lição Deus disse que o povo de Israel seria liberto do Egito? Pois é, como será que isso aconteceu? Porque os israelitas estavam como escravos do povo do Egito há um bom tempo, né? Vocês lembram desde quando a gente estava contando? Pois é, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso e tudo que Ele promete, Ele cumpre, certo? Então, como é que vocês acham que isso aconteceu? Será que foi fácil? É disso que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Deus, Ele teve que tomar medidas muito duras em relação ao povo do Egito, porque o faraó estava com seu coração muito endurecido em relação à libertação do povo de Deus, do povo de Israel. Então, Deus começou a mostrar sinais para mostrar para aquele povo que Ele era o verdadeiro Deus e que Ele era poderoso e que Ele estava com o povo de Israel. Então, Deus chamou Moisés e contou o que ele faria, que ele enviaria 10 pragas para aquele povo entender quem era Deus e libertasse o povo de Israel. E aí, certo dia, Deus pediu que Moisés fosse até o rio Nilo encontrar o faraó que estava lá. E junto com Arão, que sempre acompanhava Moisés, né, nessa missão, Arão estendeu a sua vara a comando de Deus, assim como Deus ordenou, estendeu a sua vara em relação ao rio Nilo e toda a água do rio se transformou em sangue. Já pensou, crianças? Olhar assim o mar, a gente está acostumado com muitas praias aqui em Vitória, né? Já pensou se tudo virasse sangue? Ia ser muito assustador, né? E aí, todos os animais morreram, porque a água virou sangue. Imagina o fedor que ficou naquele lugar. Ficou um cheiro muito, muito, muito forte e ninguém mais pôde beber a água que vinha daquele rio, por causa do cheiro fortíssimo que estava ali. Só que o faraó, sabe o que ele fez? Tava nem aí, foi embora como se nada tivesse acontecido, nem deu importância para aquilo que aconteceu. Então, Deus teve que ser mais duro ainda com aquele povo. Ele pediu para que Moisés fosse até o faraó de novo, dessa vez no palácio, e falasse para faraó liberar o povo de Deus para poder adorar a Deus, né? Porque é isso que nós temos que fazer como povo de Deus, adorar a Deus. Só que os egípcios, eles adoravam outros deuses. E aí, o faraó não libertou o povo de Israel. Ele não permitiu que aquele povo fosse liberto para adorar a Deus. E aí, Deus falou com Moisés para que ele avisasse o faraó que se ele não libertasse o povo, Deus mandaria rãs. Vocês sabem o que são rãs? São sapos. Vocês já viram sapo? Quando tá chovendo tem muitos sapos, né? E são muito nojentos. Pois é, faraó não ouviu o que Moisés estava falando e assim Deus fez. O Arão estendeu a sua vara novamente sobre o rio e saíram muitas rãs. Encheu todo o Egito, menos onde os israelitas moravam. Ai, que nojo, né, gente? Nem o faraó aguentou. Aí o faraó correu, chamou Moisés, pediu para que Moisés orasse e pedisse a Deus que aquelas rãs acabassem, porque assim ele libertaria o povo. E assim Moisés fez. Moisés estendeu suas mãos aos céus, orou a Deus pedindo para que Deus acabasse com aquelas rãs. E assim todas as rãs morreram. Mas e o faraó? O que vocês acham? Vocês acham que ele libertou o povo? Nananina, não. Ele não libertou o povo. Ele mentiu, fez uma promessa falsa. Só que com Deus não se brinca, né, crianças? E aí, de novo, Deus pediu para que Moisés fosse até Faraó novamente e se Faraó não libertasse o povo, Deus mandaria, sabe o que agora? Piolhos. Até coça, só de pensar. Piolho. Vocês já tiveram piolho? Que negócio chato, né? Que coça tudinho, coça toda a nossa cabeça. E vocês acham que o faraó ouviu Moisés? Não ouviu Moisés. E aí o que aconteceu?
todo mundo ficou cheio de piolho, piolho nas pessoas, piolho nos animais, tudo cheio de piolho. E aí o faraó se incomodou com aquilo, pediu para que chamasse Moisés de novo. Moisés foi até lá no faraó e o faraó fez uma nova promessa, que se os piolhos acabassem, ele libertaria o povo. E o que vocês acham agora? Vocês acham que ele cumpriu a promessa? Não cumpriu. O coração de Faraó estava endurecido em relação ao povo de Deus e ele não quis libertar o povo de Deus mais uma vez. E aí, Deus de novo fez uma nova promessa, que se ele não libertasse o povo, todo aquele país seria cheio de moscas. Mais uma coisa nojenta, né? Quando a gente tá comendo, quando a gente vai num lugar que a gente não pode comer em paz, tem um monte de moscas zumbindo. Ai, é muito chato, né, crianças? Mas o faraó não ouviu o que Moisés estava falando. O faraó não acreditou naquilo que Moisés estava falando e assim aconteceu. Deus cumpriu o que ele tinha dito. Todo o Egito ficou cheio de moscas, menos onde os israelitas moravam. Nada daquilo atingiu o povo de Deus, porque era para mostrar aos egípcios que Deus estava do lado daquele povo. Então, mais uma vez, Faraó chama Moisés e faz uma nova promessa. Ele promete que vai libertar o povo se as moscas acabarem. E aí, vocês acham que ele cumpriu? Mais uma vez, o faraó não cumpre sua promessa. E mais uma vez, Deus pediu para que Moisés fosse até o faraó e avisasse. Se ele não deixasse o povo de Deus sair lá do Egito, ele enviaria uma nova praga. E agora seria a morte dos animais. Os animais naquela época eram muito importantes, porque eles davam dinheiro para os egípcios, né? Eles vendiam os seus animais. E também os egípcios, eles eram tão religiosos que alguns animais eram até sagrados para eles. Eles adoravam alguns animais ao invés de adorar a Deus. E Moisés foi lá e falou isso pro faraó, né? Só que o faraó, mais uma vez, não deu ouvidos a ele. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que Deus tinha dito. Vários animais dos egípcios morreram, menos os animais dos israelitas. E aí, faraó ficou chateado, chamou Moisés mais uma vez e pediu para que aquilo cessasse, que ele libertaria o povo. Só que o que aconteceu? O faraó não obedeceu a Deus mais uma vez. Então, aconteceu algo que tocou na saúde do faraó e das pessoas também que viviam ali no Egito. Moisés pegou cinzas, que é um pó bem fininho, e lançou ao ar, assim como Deus pediu para que ele fizesse. E tudo que aquela cinza tocava virava ferida no corpo das pessoas, né? Abriam, não sei se vocês já viram, escaras, úlceras, que são umas feridas muito feias que dão na pele de algumas pessoas. E foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a ter feridas no corpo quando aquela cinza tocava. E vocês acham que isso amoleceu o coração do faraó? Ainda não, crianças. Nem isso fez o faraó amolecer o coração. E aí, Deus, ele mandou Moisés de novo ir lá conversar com o faraó e avisar que viria uma chuva muito forte, uma chuva de pedra, como granizo. Vocês já viram granizo? Aquelas pedras de gelo? Pois é. E aí, ele pediu para que o faraó fosse avisado disso, que se não libertasse o povo ia chover pedra. Alguns egípcios ouviram e se protegeram, eles acreditaram, depois de ver tudo aquilo que já estava acontecendo, né? Eles acreditaram, mas o faraó não deu ouvidos a Moisés e aquele povo que estava desprotegido teve muitas coisas destruídas, as suas casas, sua plantação, seus animais foram feridos, então eles tiveram um prejuízo financeiro muito grande por causa dessa chuva. Só que onde os egípcios viviam, não choveu dessa forma. Vocês acreditam? O povo de Deus estava protegido a todo momento. E aí, vocês acham que o faraó dessa vez ele temeu a Deus?
Então, dessa vez, o faraó, ele reconheceu a força de Deus e a justiça de Deus e o seu erro. Ele reconheceu que ele estava em pecado diante de Deus e que a culpa daquilo tudo era dele, do seu povo. E ele pediu a Moisés para orar de novo para Deus, né, libertá-los daquela chuva. E assim Moisés fez. Mas Faraó não cumpriu a sua promessa mais uma vez. Faraó fez várias promessas a Moisés e a Deus e não cumpriu. E aí, Deus então, ele enviou... a outra praga que Deus enviou foram gafanhotos. Talvez vocês nunca tenham visto gafanhotos, né? É um animal que a gente não tem muito aqui na cidade, mas eles comem a plantação. Eles são uma espécie de praga que destrói a plantação. Então, Deus enviou uma nuvem de gafanhotos e aqueles gafanhotos destruíram tudo que ainda tinha restado de plantação dos egípcios. E aí, mais um prejuízo para os egípcios, né? E vocês acham que Faraó, dessa vez, ele relevou, ele pensou e libertou o povo? Ainda não, crianças. Esse Faraó é muito teimoso, né? Então, crianças, mais uma vez, Deus falou com Moisés que fosse até o faraó e dissesse que se ele não libertasse o povo de Israel, viria uma escuridão muito grande sobre o Egito. E Faraó ouviu? Não ouviu. Faraó não estava nem aí para aquilo que Moisés estava falando, que Deus estava dizendo. E aí, então assim aconteceu. Veio uma escuridão muito forte no Egito, ninguém via ninguém. Só onde tinha luz era lá onde os israelitas moravam. Já pensou, crianças, quando falta luz aqui na nossa casa, a gente sai correndo procurando uma vela, né? Imagina ficar 3 dias na escuridão. E isso aconteceu lá no Egito. Dessa vez, Faraó ficou com muita raiva, muito zangado e mandou chamar Moisés. E aí disse que ele poderia sim levar o povo, ele poderia sair lá do Egito, só que o povo deveria deixar o seu gado lá no Egito. E Moisés não concordou com aquilo, porque o povo deveria sair com tudo que pertencia a eles. Só que aí o faraó ficou muito zangado e expulsou Moisés do seu palácio e não quis nem saber dele, falou que o povo não ia ser liberto mais. Aí então, crianças, Deus, ele dá mais uma praga que é a maior de todas, que eu não vou contar hoje, vai ser contado só na próxima aula, tá bom? E aí, criança, nós podemos tirar algumas lições dessa história, né? Uma das lições é que com Deus não se brinca. O faraó, várias vezes, ele mentiu para Deus, falava que ia fazer uma coisa e não fazia. Deus mandava o Moisés avisar algumas coisas para ele e ele não acreditava. Ele achava que era tudo balela, que aquilo não ia acontecer, não dava importância. Então, Deus, ele mandava pragas maiores ainda para aquele povo entender quem era o Senhor. Isso também é pra gente aprender. Quem é Deus? Que Deus é poderoso, Deus é justo. E outra coisa também é que Deus nos protege. Tudo aquilo acontecia porque Deus estava protegendo o seu povo. Deus queria a libertação do seu povo. Por isso, todas aquelas pragas vinham sobre os egípcios e não afetavam o povo de Israel. Então, crianças, quando nós estamos do lado do Deus poderoso, do Deus justo, nós temos um Deus que nos protege, nenhum mal acontece com a gente. Então, a lição dessa história é que Deus, ele é o Deus todo-poderoso e com ele não se brinca. Então, por isso, nós temos que estar o tempo todo do lado desse Deus, o verdadeiro Deus. Tá bom, crianças? Então, nós vamos orar e pedir a Deus que nos guarde, que nos ensine a sempre obedecê-lo e andar conforme aquilo que ele nos pede, nos orienta, assim como ele estava usando Moisés, que nós também sejamos usados para libertar o povo de Deus, as pessoas que ainda estão no pecado, ainda estão na mentira, ainda estão na escuridão, né, sem Deus, que Deus nos use para levar o amor dele a essas pessoas e que elas sejam libertas. Amém? Vamos orar então? Oremos.
Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela vida dessa criança que está assistindo essa aula, Pai. Eu quero te agradecer pela vida da família dela que disponibilizou um tempo para que ela ouça um pouco mais a tua palavra, Pai. Eu te agradeço, peço que ela entenda essa palavra, que o Senhor fale ao coração dela, Pai, para que ela entenda que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de justiça e o Senhor cuida do seu povo, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Por isso eu te agradeço, Pai, que essa palavra venha florescer no coração dela. Te agradeço pela vida dela e da família dela e por toda a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, é isso. Um beijo e um abraço. Até a próxima. Havia um rei lá no Egito chamado de Faraó. Era um rei muito malvado, esse tal de Faraó. Sou um poderoso rei. Poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Sou um poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Quantos escravos construíam pirâmides sem parar, também oravam noite e dia para Deus os libertar. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Foi aí que Deus mandou Moisés ir lá no palácio falar com o Faraó e dizer que era para ele libertar todos os seus escravos, amigos de Moisés e povo de Deus, em nome do Senhor. Então Moisés foi a Faraó dizer o que Deus ordenou. O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Faraó se endureceu, Ninguém vai sair daqui. Como assim? Afinal, eu sou o faraó do Egito. E quem é esse Deus dos meus escravos para mandar em mim? Além do mais, eu ainda tenho muita pirâmide para construir. Deus insistiu, deixa o meu povo ir, o Egito eu vou ferir. O Egito vai sofrer, até você me obedecer. O Egito vai sofrer, até você me obedecer. Mas Faraó nem deu confiança para o que Deus falou. E pior, só de maldade fez o povo de Israel trabalhar 2 vezes mais, gente. Aí Deus ficou muito, mas muito zangado com a teimosia de Faraó e resolveu acabar de vez com essa história. Deus então enviou 10 pragas, deixa o meu povo ir. Quando Deus mostrou o seu poder, Faraó teve que obedecer. Deixa o teu povo ir, deixa em paz ele sair. Faz Israel partir. Ore também por mim. Faraó é mó mentiroso aí.